Olá, boa tarde. Como enfrentar as mudanças climáticas? Sim, todos precisam poluir menos, desmatar menos, economizar os recursos naturais. Só que por mais que a gente faça em casa ou no trabalho, não será suficiente. Precisamos também do envolvimento daqueles que tomam decisões que impactam muita gente, os líderes empresariais e políticos. Será que estamos bem representados? Hoje vamos ver exemplos de compromisso. Santa Catarina lança projeto para captar e distribuir melhor a água para propriedades rurais que enfrentam a estiagem. Empresário cria sistema de observação usando 110 satélites que prevêem incêndios em áreas extremamente secas. Pecuarista descobre na sustentabilidade o segredo para a longevidade da criação e hoje é um porta-voz do manejo moderno. Agora, no Planeta Campo. As chuvas estão irregulares e com volumes bem abaixo do esperado há mais de um ano na região centro-sul do Brasil, onde os produtores rurais já estão contando os prejuízos da safra. Um deles até se emocionou ao gravar um depoimento para a gente. Estamos com um problema na reportagem que logo mais a gente traz para você, então, os efeitos da estiagem na região centro-sul do país. Do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, produtores com muitos problemas, a seca já está afetando, quebrando as safras. Tem produtor já contabilizando até quase 90% de prejuízo, com as plantações já bastante debilitadas e impossíveis de serem resgatadas, inclusive. Alguns deles mandaram depoimentos aqui para a gente e a gente está aguardando aqui nossa equipe técnica, então, para já exibir para vocês esses depoimentos e também trazer algumas soluções, né, como inclusive alguns programas aí. Vamos à nossa entrevista primeiro, então, porque chove pouco, né, os reservatórios de distribuição de água operam no limite, mas ainda há o recurso hídrico em abundância em alguns rios de Santa Catarina. O governo do estado disponibilizou 100 milhões de reais para investir em projetos de captação e distribuição de água nas zonas rurais. A Assembleia Legislativa também está prestes a votar a liberação de mais 50 milhões de reais. Vamos saber como você pode, então, acessar esses recursos com o Ricardo Mioto, que é secretário adjunto de Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Boa tarde, bem-vindo, Ricardo. Boa tarde a todos os telespectadores do Canal Rural e do programa Planeta Campo. Obrigado por ter vindo aqui contar um pouco dessa novidade para a gente. Vocês têm, então, essa verba aí à disposição, né? E parece que os próprios produtores é que estão com os problemas e eles podem procurar por essa ajuda já com a EPAGRE, né? Perfeito, perfeito. É importante que a gente só pontue que Santa Catarina, desde 2019, atravessa esse problema da estiagem, né, Pablo? E nós estamos com um déficit acumulado de mais de 1.300 milímetros negativos, ou seja, falta muita chuva aqui no nosso estado. É a quarta safra que os nossos agricultores têm prejuízos, né, nas suas culturas, e desde cereais, grãos, passando por fruticultura, né, os prejuízos se acumulam. Especificamente nessa última safra, se a gente somente considerar milho, o milho grão, o milho silagem e a soja, a gente já acumula prejuízos de mais de 1,2 bilhões de reais, então isso é muito significativo. E de fato, nós já em 2021, né, por determinação do governador Carlos Moisés, lançamos o programa SC Mais Solo e Água, né, e investimos então desde agosto até dezembro de 2021 100 milhões de reais em obras estruturantes, né,
como cisternas, proteção de nascentes, todas as estruturas, todos os projetos que podem fazer a conservação e o armazenamento e a captação da água nas propriedades. Para 2022, temos a previsão de orçamento de mais de 150 milhões de reais, sendo 100 milhões de reais de recursos próprios, mais 50 milhões da Alesc, que é uma grande parceira do governo do estado. E em 2023, iremos investir mais 100 milhões, ou seja, totalizando um montante de 350 milhões de investimentos para atuar de forma efetiva na mitigação desses problemas da estiagem, né? Então, é importante a gente ressaltar que os nossos agricultores aqui do estado, recursos, é uma política pública da Secretaria do Estado, operacionalizada pela EPAGRE. Então, a porta de entrada para o acesso desses recursos é a EPAGRE, basicamente 2 linhas, Pablo, de recursos disponíveis, uma para a construção de cisternas, basicamente onde o agricultor acessa até 100 mil reais, terá 1 ano de carência para iniciar o pagamento e depois 4 parcelas, e fazendo o pagamento das parcelas em dia ele terá 50% de desconto, ou seja, acessa 100 mil reais e paga 50. Proteção de nascentes, a mesma situação, com valor de até 30 mil reais, mesmo 1 ano de carência, pagando em 4 vezes sem juros e fazendo o pagamento em dia terá 50% de desconto, acessa 30 mil reais e devolve 15 mil reais. Então essas são as iniciativas que a gente está adotando aqui no estado para que a gente se prepare para as próximas ciclos de estiagem. Então, um investimento muito robusto de 350 milhões de reais até 2023 para que as próximas estiagens a gente tenha impactos muito menores nas nossas atividades produtivas aqui do estado. Secretário, vocês têm um número de quantos produtores aí só em Santa Catarina devem precisar, né, desse programa e também quantos vocês poderiam acabar contemplando? Assim, Pablo, nós temos o número de quantas famílias estão passando por essas dificuldades é muito difícil de mensurar. Nós temos aqui em Santa Catarina mais de 183 mil famílias que vivem no campo, né? E mais de 70% delas são de agricultores familiares que estão localizados nessas regiões que são atingidas pela estiagem, principalmente o extremo oeste, o meio oeste de Santa Catarina. Porém, no ano de 2021, já com esses recursos do programa SC Mais Solo e Água, que a gente aportou, já investiu, e é importante que se diga, investimos, né, aportamos os recursos foram pagos, ou seja, já viraram obras em 2021, né? Então a gente atendeu 2.425 famílias, né, aportando esses recursos de 100 milhões de reais, construímos mais de 780 cisternas. E é importante que se diga, bom, mas o que representa essa cisterna? Isso dá uma garantia de armazenagem de mais de 590 milhões de litros de água. Né? É lógico, estamos passando por essa dificuldade de chuva, mas assim que esses reservatórios se abastecerem, esses produtores terão segurança hídrica nas suas propriedades. Isso diminui o impacto sobre o governo do estado, sobre as prefeituras. Nós temos vários municípios, mais de 100 municípios no estado hoje, que estão fazendo transporte de água para as propriedades. Não só para as culturas, para descendentação, tem para uso humano. Então é importante que a gente diga também que estamos atuando de maneira integrada, o governo, a Secretaria da Agricultura, a Defesa Civil, a Alesc, que é uma grande parceira nossa. Então são várias entidades integradas para enfrentar essa dificuldade que vem assolando o nosso estado aqui em Santa Catarina. Certo, obrigado pelas informações. Reforço aqui também a mais importante, né, que então você que está sofrendo com essa estiagem pode procurar em Santa Catarina pela EPAGRE para ter, quem sabe, um projeto que possa captar e melhorar a distribuição de água na sua região. Secretário, muito obrigado pela sua participação, também pelo seu trabalho. Até mais. Pablo, muito obrigado pela oportunidade. Eu também quero deixar aqui a minha mensagem de solidariedade às famílias que estão atingidas pela estiagem e dizer que o governo do estado, o governador Moisés, especialmente esteve em Chapecó no dia de ontem, junto com a ministra, para levar esse conforto e reforçar o nosso compromisso da área técnica aqui da Secretaria, para que a gente possa minimizar
esse sofrimento dos nossos agricultores catarinenses. E muito obrigado ao Canal Rural pelo espaço, e a gente está sempre à disposição. Um abraço a você e todos os meus conterrâneos. Até mais. E agora sim, vamos exibir a reportagem das chuvas que estão muito irregulares e com volumes bem abaixo do esperado há mais de um ano na região centro-sul do Brasil. Os produtores rurais já estão contando os prejuízos da safra. Um deles até se emocionou ao gravar um depoimento para a gente. A seca que nos atingiu aí, prejudicando muito a produtividade. É uma lavoura em torno de 10 hectares aí. E onde é que o ano passado se tirou 160 sacos, esse ano não vai passar dos 60. E além disso, como podem ver, foi feita pegou fogo nessa lavoura, uma lavoura em torno de 3 hectares, que queimou. Então o milho está nessa situação aqui, assim, ó. Essa é a nossa triste realidade aqui do sul. 3 secas já consecutivas. Então é muito difícil a gente conseguir se manter nessa atividade. Vendo isso aí, dá vontade de chorar, viu? É muito lamentável isso aí, minha gente. Olha aí, o produtor trabalha, se judia, luta na vida para depois ter isso aí para colher. Isso aí dói, isso aí machuca a alma. A emoção do Jair Nitice é um exemplo da gravidade da situação no Rio Grande do Sul, onde 195 mil propriedades rurais declararam perdas na produção. De acordo com a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado, o prejuízo com soja, milho e leite somam 850 milhões de reais. Na soja, vocês vejam aqui, ó, a soja está morrendo. Nós plantamos ele no final do mês de novembro, com a terra úmida, nasceu mais ou menos bem. E depois ganhou 20 milímetros de água em cima. E aí os pés estão assim morrendo, né? Nós tínhamos uma perspectiva aí de colher em torno de 60 sacas de soja por hectare. E hoje não sei, se chover, daria, sei lá, 20 sacas, né? Então no leite também a gente tem um prejuízo razoável em torno de 50%, né? No leite também. Então a situação é essa, só Deus para nós salvar. Em Santa Catarina, ao menos 17 estações hidrológicas estão em situação de alerta ou emergência, isso de acordo com o EPAGRE. O cenário de seca prejudicando o agro se estende até o Mato Grosso do Sul. Nos últimos dias, integrantes do MAPA foram a campo para ver de perto a situação das lavouras atingidas pela seca. A ministra Tereza Cristina disse que está trabalhando para manter o setor firme. Então nós viemos fazer o quê? Conversar com os estados, né, com os produtores rurais, para a gente ter essa avaliação mais precisa, para receber um documento aqui dos estados. Nós já recebemos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também vai nos passar, para a gente saber as ações que nós podemos fazer no governo federal para ajudar os estados e municípios. Tem as mais variadas situações, não só na produção, temos alguns estados com problema de abastecimento de água, até para as pessoas, para a irrigação, enfim. Então nós temos aí, nessa faixa aí, entre o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, essa estiagem que realmente está judiando aqui, né, dos produtores. A gente fica muito, eu que sou produtora rural, que sou engenheira agrônoma, quando vejo uma lavoura tão bem plantada, com tanta tecnologia, a gente vai com o coração apertado. Nossa também, né, nosso sincero sentimento aos produtores, né, e claro, principalmente ao seu Jair Nitice, aí que se emocionou. Conte com a gente aqui com informação e também para informar a sua situação aí, tá bom? E agora o nosso assunto é mercado de carbono. Você já tem créditos verdes para vender? Se ainda não, tudo bem, eu entendo. Nem todo mundo sabe ainda como, né, que pode ser comercializado. Mas nós temos bons exemplos e mais informações sobre como medir o quanto o seu negócio emite e sequestra de gases de efeito estufa. Quais documentos são necessários para montar os seus relatórios e como, enfim, acessar essa oportunidade que deve trazer mais de 100 bilhões de dólares para o Brasil nos próximos anos. Tudo isso você vai ver em uma reportagem especial na segunda-feira,
porque por enquanto a repórter Michele Jardim está lá em Minas Gerais gravando o material para a gente. Mas ela já adianta um pouquinho da história que vai nos contar então. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Pablo. Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa de hoje. É isso mesmo, viu? Durante os próximos dias, a gente vai falar muito de mercado de carbono. O que é esse mercado? Como ele funciona? Como é feita a mensuração de carbono numa propriedade? Os manejos sustentáveis para que o produtor tire aí os certificados necessários. E para começar o nosso bate-papo, nós viemos até o sul de Minas, na fazenda que foi a primeira a produzir café carbono neutro, e é aqui que vai começar o nosso bate-papo. Obrigado, Michele. Até segunda-feira, então. E agora vamos fazer um intervalo e a seguir você vai conhecer uma tecnologia que, via satélite, consegue identificar áreas extremamente secas e prever incêndios com até 10 dias de antecedência. É já já. Uma nova tecnologia é capaz de prever incêndios florestais com 10 dias de antecedência e até 90% de precisão. Pode ajudar nos períodos de seca, quando a palhada, que surge com, por exemplo, o ressecamento de folhas e galhos, se torna um perigo, inclusive para produções agropecuárias mais próximas dessas matas. Vamos entender melhor como funciona com o Diogo Machado, que é diretor de mercado da startup Kiron Digital. Boa tarde e bem-vindo, Diogo. Boa tarde, Pablo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí ao Planeta Campo, ao Canal Rural. É um prazer estar aqui. Obrigado você por trazer essas informações para a gente. Primeiro, a minha curiosidade é via satélite, né? E pelo que eu li, mais de 100 satélites trazem essas imagens para esse programa, no qual eu vou acompanhando ali onde é que eu posso ter um foco de incêndio. Como é que vocês chegaram nesse projeto, né, a ter acesso a mais de 100 satélites? Legal, Pablo. O nosso grande objetivo, então, eu sou o Diogo, sócio da Kiron, e a Kiron ela tem o grande objetivo de fazer a predição de incêndios florestais. Então, a gente combate incêndios antes mesmo que eles venham a ocorrer, fornecendo mapas de risco com 10 metros de resolução para que as pessoas possam fazer protocolos preventivos, como diminuição de material combustível, alocação de equipe. O mais interessante disso é que a gente usa diferentes constelações de satélites para chegar nesse resultado final. Alguns satélites são relacionados à meteorologia, outros satélites a estresse hídrico, outro satélite relacionado ao tipo de vegetação. E aí a gente junta quase 40 etapas desse processo para entregar o que você comentou, essa predição de risco de incêndio com 10 dias de antecedência. Certo, então eu tenho um conjunto, né, de satélites com imagens, focos diferentes que ele acaba mostrando para vocês, né? E aí com essas informações eu vou analisando e consigo ter então ali uma informação de que eu posso estar numa região muito seca e inclusive com risco de ter ali algum foco de incêndio. Perfeito. E inclusive levando em consideração fatores humanos. Hoje mais de 90% das ignições tem um fator humano, intencionalmente ou não, mas esses fatores humanos também são correlacionados. Outra coisa que é muito interessante, Pablo, é que nesse mapeamento de risco, cada tipo de vegetação importa. Então, uma área do Santa Catarina que está passando um problema seríssimo agora de seca é diferente de uma área no Amazonas, que é diferente de uma área em Portugal, que a gente tem clientes em Portugal, é diferente da área da Grécia, Califórnia. Então, cada tipo de vegetação influencia o resultado do risco final. E esse tipo de serviço, ele funciona como? Eu tenho, por acaso, uma equipe que me traz essas informações, né? Me manda, não sei, por e-mail, ou é por um aplicativo? Como é? Legal. A gente atende desde os pequenos produtores, áreas de 500 hectares, até clientes de quase 1 milhão de hectares. Então, esses clientes, eles contratam o nosso serviço por meio de uma plataforma que a gente fornece, ou a gente fornece esses dados direto no sistema do cliente. Basicamente, ele faz um contrato anual, a cobrança é por anual por hectare,
E aí, a partir desse fechamento, a gente começa a gerar as análises de risco diariamente. E quando você tem um risco extremo, um risco iminente de iniciar um incêndio, a gente acaba gerando esse alerta para as equipes gestoras daquela área em específico. Certo. E vocês têm essa tecnologia recentemente, né? Não sei se já tem casos aí que poderia contar para a gente, ou pelo menos de testes, né? Está funcionando já? Ô, Pablo, eu tenho uma brincadeira minha que a gente tem o bom cliente e o mau cliente. Aham. O bom cliente é o cliente que vai a campo, faz os protocolos preventivos, diminui o material combustível e faz todo o trabalho necessário. Nesse cliente, eu não tenho incêndios florestais. A gente teve vários casos de clientes nossos em Portugal e Brasil que passaram essa última temporada de incêndio, que foi complicada, sem um único foco de calor. Os clientes que só pegam a predição e não vão a campo fazer o trabalho que precisa ser feito, a gente está chegando a 91% de acerto entre as predições e os incêndios que de fato acontecem. E a gente está em praticamente todos os estados brasileiros, com todos os biomas brasileiros, como eu comentei, além de Portugal, Espanha, Marrocos, Grécia, Estados Unidos, entrando na Rússia e na Austrália. Tudo isso em 2021. Foi um ano bem atribulado, bem gostoso para a gente. Tá certo, bastante trabalho pela frente. Muito obrigado pelas informações. Sucesso aí. Obrigado, Pablo. Uma boa tarde para todos. Para vocês também. Até mais. Tchau, tchau. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.